revelado um Deus bom e poderoso. Amém? Eu quero orar junto com você. Em seguida eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus ao teu coração, à tua vida. E eu espero que você esteja ligado no que Deus quer falar hoje. Agradeço aos irmãos que oraram por mim, pela pastora. Nós estávamos ali em Minas, em Itaituba. É isso mesmo, né, amor? Ituitaba, isso mesmo. Estávamos ali numa das nossas igrejas, Igreja Nazareno, em Ituitaba. E ali nós tivemos o privilégio de conhecer novos irmãos, povo abençoado, jovens abençoados, casais abençoados. E estávamos ali pregando os 36 anos da Igreja Nazarena ali em Ituitaba. Foi uma bênção, foi algo tremendo. Deus bradou, irmãos. Graças a Deus. Não fomos ali atrás de outra coisa, senão de buscar mais de Deus e de levar aquilo que Deus tem nos dado, o ensino que Deus tem nos dado para abençoar a vida das pessoas. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas, pela vida de cada um que aqui está hoje, pois é tempo de nós despertarmos. Amém? Fecha teus olhos, mesmo assentado, eu quero poder orar junto com você. Pai, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A Ti nós entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, que o Senhor possa falar conosco, que a Tua palavra possa, Senhor, alcançar o propósito pelo qual ela será lançada. Senhor, que os nossos corações estejam prontos, preparados para receber, Senhor, a boa semente que é a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui já teve um carro velhinho? Quantos aqui já teve um carro velhinho? Tá certo. Que bênção, né? Eu lembro que o irmão Sérgio, tinha um carrinho que o alarme do carro era ele. Ele é pip, pip. E eu lembro que quando a gente estava andando nesse carrinho dele, a gente via o asfalto, né, Sérgio? E encostava para estacionar, fechávamos as portas. E faz aí, Sérgio, como é que você fazia aí? Isso, é isso que ele fazia, era o alarme do carro, né? E por mais que nós arrumássemos, né, Sérgio? Por mais que nós pudéssemos arrumar, é o seu caso também, por mais que a gente arrume, né? Por mais que fique bonito, sim ou não, gente? Você diz assim, rapaz, esse carro está novo. Mas a idade dele é o quê? A idade dele não é nova, é uma idade avançada. E por isso a gente costuma dizer, né? Quando a gente arruma tudinho, tá novo, é um carro novo. Um novo em velho, 72, 70, né? 69, isso não é novo, irmãos. Esse é um carrinho velho, né? Mas eu quero falar um pouco hoje, um seguinte tema. Parece, mas não é. Uau, que isso, pastor? Parece, mas não é. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E algo que Deus tem colocado no meu coração é que tem muita coisa parecendo, mas não é. Muita mesmo. Tem gente vivendo a sua vida do jeito que quer, parecendo para outras pessoas que está caminhando para o céu, e na verdade não. Parece, mas não é. 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, diz assim: olha o que a palavra diz: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. Sabe, nem tudo na nossa vida, ou nem tudo que parece é, irmãos. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, aquela pessoa é uma bênção. Às vezes a gente olha para algo assim, olha que coisa boa, mas na verdade é que nem bolo de casamento. Não sei se vocês já viram, né? Na verdade tem um bolo, mas ele é de isopor. Ele até parece, mas ele não é. E hoje nós estamos vivendo um tempo, queridos, que tem muita gente parecendo crente, mas não é.
Tem muita gente andando para a igreja, dizendo que é crente, mas não é, porque parece. A Bíblia diz, tendo a aparência de piedade, tendo a aparência de uma pessoa amorosa, tendo a aparência de uma pessoa que ama a Deus, tendo uma aparência de uma pessoa que vive os preceitos do Senhor. Mas nem tudo o que é parece, irmão. Na Bíblia, em Apocalipse, fala que no último dia, o dia do juízo, as pessoas chegarão-se até Deus, até a presença de Jesus e dirão, Jesus, nós curamos em teu nome, nós pregamos em teu nome, fizemos milagre em teu nome. E o mais assustador disso tudo, queridos, é que Jesus vai dizer para essas pessoas, apartai-vos de mim, porque não vos conheço, malditos de meu Pai. Em outras palavras, vocês pareciam crentes, vocês pareciam que me serviam, mas nunca me serviram. Vocês nunca me enganaram. Sabe, queridos, algo que nós temos que entender, talvez você possa enganar o teu líder, o teu pastor, você engana as pessoas, mas uma pessoa primordial, a primeira pessoa não engana, é Deus. É impossível, porque Deus tudo vê. Deus sabe quem é você, Deus sabe quem nós somos. Por mais que a gente se esconda, por mais que a gente finja, talvez possamos enganar outras pessoas, mas Deus sempre sabe quem nós somos. E eu acho tão assim assustador que as pessoas preferem ficar felizes por enganar pessoas. Queridos, eu me assusto muito mais e me amedronto muito mais se porventura eu fosse fazer alguma coisa que não agradasse a Deus. Por quê, pastor? Porque Deus me vê. Me vê de uma forma que ninguém aqui me vê. Por quê, pastor? Porque Deus conhece o coração, Ele conhece você por dentro, Ele sabe quem é você. E quando você acha que está tudo bem, quando você está vivendo nessa aparência momentânea, né, nessa vida que para você muitas vezes é uma maravilha, isso, aquilo, e na verdade não é. Porque Deus conhece o teu coração. E aí eu digo aqui que quem vive de aparência nega o Evangelho. Porque o Evangelho é verdade, sim ou não? O Evangelho é vida, sim ou não? O Evangelho, queridos, no Evangelho nós passamos por lutas, por perseguições, passamos por momentos difíceis e tantas coisas mais, mas nós vencemos, porque esse mesmo Evangelho diz que nós somos mais que vencedores. Sim ou não, gente? Mais que vencedores em nome de Jesus. Olha o que diz, queridos. Eu vou repetir novamente, 2 Timóteo capítulo 3, verso 5, que diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Que poder? Negando o poder do Evangelho, negando o poder de Deus, negando o poder de Jesus. Muitos estão vivendo, queridos, como se Deus não pode fazer, não poderia fazer, que Deus não tem poder, que Deus não olha para você, ou que Deus não tem essa força toda. Muitos olham para Deus e pensam, muitos pensam dessa forma, uma forma totalmente banalizada, meu Deus. A Bíblia diz, afaste-se dessas pessoas. Afaste dessas pessoas que vivem apenas do que vê. Afaste dessas pessoas que estão passando nessa terra e apenas creem naquilo que elas podem pegar, que elas podem tocar. Alguém uma vez disse para mim, pastor, fulano é uma bênção. Pastor, fulano tem sonhos. Ele sonha, Deus fala com ele nos sonhos, pastor. Eu digo, ai, que bênção, irmão. Mas tem uma coisa que muitas vezes nós não entendemos. Se Deus usou uma jumenta, se Deus usa a boca de um bêbado, se Deus usa a boca de pessoas que a gente nem imagina, de um drogado, por que Deus não usaria uma pessoa que é apenas uma aparência? O problema não é a palavra que a pessoa libera, porque a palavra que a pessoa libera é de Deus, é o Evangelho, não é meu, não é seu, é de Deus. Então Deus usa a boca que Ele quer e como Ele quer. Mas naquela passagem de Apocalipse, é ali que as pessoas se assustam, sabe por quê? Porque naquele momento, Jesus revela quem elas são. Elas fizeram tantas coisas, tantos milagres, tantos prodígios, mas quando chegou diante de Jesus, o que Jesus disse para elas? Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. Quer dizer, uma situação tão séria,
Porque aquelas pessoas que a Bíblia diz, elas pareciam, para todo mundo, pareciam uma bênção. Não sei se você já ouviu falar. Eu vou ali na casa da irmã que revela, da irmã Nadinha, da irmã Coisinha, da irmã, né? Parece Fujioka, da irmã que vai revelar a minha vida. Eu vou levar a foto do meu futuro esposo, eu vou levar a foto aqui, o meu contra-cheque, eu vou levar, sabe, ela adivinha até o CPF. Mas você conhece a vida dessa pessoa? Deus revela, sim, queridos. Deus usa quem Ele quer, como quer. Mas não é porque Deus usa, queridos, que essa pessoa vai entrar no céu. Não se assustem com o que eu estou dizendo. Porque naquele dia haverá uma grande surpresa para muita gente. Eu quero falar de algumas características de quem vive de aparência. A primeira característica de quem vive de aparência é que essas pessoas são conquistadoras. Elas conquistam. Uau, pastor, o que é isso? Sim. É uma das características também de pessoas que vivem de aparência. Elas conquistam. Uau, pastor, como assim? Mas elas não conquistam para Deus, elas conquistam para submeter o conquistado às suas vontades. E não à vontade de Deus. Elas conquistam para manipular as pessoas. E não conquistam para Deus. Elas conquistam para que essas pessoas façam as suas vontades. Quantas pessoas aqui são tão íntimos com outras pessoas que não têm a coragem de dizer para essas pessoas não? Porque diz assim, não, essa pessoa já me ajudou tanto, essa pessoa cuidou de mim nos momentos mais difíceis, eu não tenho condição de dizer não. Você está presa a esta pessoa, você está preso a esta pessoa. Por quê? Com uma questão de muito clara e simples, gratidão. A gratidão, queridos, aprenda uma coisa que eu vou te dizer agora, guarda isso no teu coração. Quando você está preso a alguém por causa da gratidão, isso não é gratidão, isso é escravidão. Você está preso, você é escravo daquela pessoa. Você está entendendo? Você passa a ser escravo daquela pessoa. Porque quem realmente ama a Jesus, trabalha para Jesus, entrega para Jesus e não toma para si. Gratidão, queridos, é algo que devemos ter, é algo muito natural, algo muito normal. Mas deixe de ser gratidão no momento em que você começa a cobrar, no momento em que você começa a dar orientação para a pessoa do seu jeito, quando você começa a manipular as pessoas do seu jeito. Isso já não é mais gratidão, você está usando aquilo que você fez para escravizar aquela pessoa. Você está usando aquilo que você fez para cobrar aquela pessoa. Queridos, é por isso que a Bíblia diz que nós devemos abençoar, cuidar das pessoas e não esperar nada em troca. Eu tinha um problema muito sério com isso, irmão, no início do meu ministério. Eu dava a minha vida pelas ovelhas, pelas pessoas, e as pessoas diziam, pastor, nunca vou lhe deixar, sua aparência. Aí daqui a um pouquinho, cadê essa pessoa? Sumiu. Eu era uma pessoa maravilhosa para essas pessoas, daqui a pouco deixei de ser. Por quê, pastor? Porque uma verdade que ela precisava ouvir foi falada. Porque ela estava vivendo de aparências, ou porque ela não concordava com algo que havia sido dito. Mas eu sempre disse, me convença através da palavra que o que eu disse está errado. São pessoas que não suportam que eles serem confrontadas com a mais pura verdade bíblica. Essas pessoas conquistam para submeter os conquistados às suas próprias vontades. Alguns chegam para mim, pastor, o que o senhor acha de fazer isso? O senhor me dá permissão? Não, filho, eu não sou seu dono. Eu vou lhe dar conselhos. A decisão é sua. É você que decide. Eu tenho pregado esses últimos domingos sobre graça e eu falei claramente que a graça de Deus, queridos, ela é exigente, ela exige algo de nós. O que, pastor? A graça, ela exige, queridos, a tua vida. Quando você se entrega para Jesus, você não é mais o seu dono, você pertence a Ele e nós não fazemos mais o que queremos, mas o que Ele quer.
Em 2 Timóteo, capítulo 3, lá no verso 6, diz assim, ó: são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Conquistam. Estes que se aparentam ser pessoas idôneas, pessoas santas, pessoas, né, líderes maravilhosos, tremendos, aquele negócio todo, mas que usam sua característica para quê? Para escravizar as pessoas, para conquistá-las e fazer com que essas pessoas façam o que ele quer. Sabe, queridos, aonde eu quero chegar agora? Quero que você entenda uma coisa. Se tudo que essa igreja fez por você, essa igreja não espera nada de você. Por quê, pastor? Essa igreja espera apenas uma coisa: que você ame a Jesus. E por amar Jesus, você siga a Jesus. Ah, pastor, eu tenho um coração muito grato ao Senhor. Não, queridos. Louvo a Deus pela tua vida, obrigado por isso, mas meu coração é guardado. A Bíblia diz: em tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Sabe por quê, queridos? Porque se nós não guardarmos o coração, a gente vai se ferir, a gente vai ficar chateado, a gente vai ser enganado por pessoas que nós ajudamos muito, porque essas pessoas têm a aparência de serem cristãos, mas na verdade não são. E então você protege o teu coração, e quando você protege a tua alma, o teu coração, sabe o que acontece? Deus te mostra quem é quem. Deus te mostra qual é a atitude de cada um. Quer ver outra coisa, queridos? Dessas pessoas, outra característica importante dessas pessoas, elas estão sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Como assim, pastor? Parecem, mas não são. Estão sempre aprendendo. Para quê, pastor? No verso 7 diz assim, ó: elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque a única verdade que elas querem é a delas. Estão entendendo o que eu estou dizendo? A única verdade que elas conseguem ouvir é a delas mesmo. Elas não conseguem ouvir a verdade, queridos, de outra pessoa. Eu sempre costumo falar algo muito importante aqui. Quantos se acham, quantos são humildes aqui? Levante a mão. Rapaz, quantos querem aceitar Jesus aqui agora? Por quê, pastor? Muito bem, porque você não pode nunca dizer que você é humilde. Por quê, pastor? Porque humilde, quem sabe se você é ou não, são as pessoas que convivem com você. São as pessoas que andam com você. Essa é a verdade, queridos. Essas pessoas, queridos, essas pessoas que parecem, mas não são, estão sempre aprendendo, sempre aprendendo. Para quê, pastor? Olha o que a Bíblia diz. Para quê, pastor? Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque essas pessoas se opõem à autoridade. Elas resistem à verdade. Elas se opõem, queridos. Eu ia trazer uma palavra hoje. Na minha viagem de volta para cá, Deus me deu um tema para uma palavra. E baseado em Mateus capítulo 6. E esse tema é mais ou menos dessa forma. É palavras doces ou palavras pesadas? Porque muitas vezes, queridos, essas pessoas que parecem, elas só se manifestam no momento em que elas têm um confronto, em que elas têm uma palavra pesada, em que elas são confrontadas com a verdade. Por quê? Porque essas pessoas não suportam ouvir a verdade, elas resistem à verdade. Sabe, elas querem justificar tudo que estão fazendo de ruim, tudo que estão fazendo que é pecado, para quê? Para que a máscara
caia. Aprenda uma coisa, queridos, nem tudo que parece é. Talvez você está andando com pessoas que você diz, essa pessoa é uma bênção, essa pessoa é isso, e você simplesmente coloca uma venda nos olhos e não repara mais nada. E o anjo do Senhor, o Espírito Santo está falando, presta atenção, e você não presta atenção. Por quê? Porque você está preso àquela pessoa com uma gratidão e um medo de romper, e um medo de falar uma verdade, porque aquela pessoa te abençoou, porque aquela pessoa te ajudou, porque se você romper, aquela pessoa vai ficar chateada, e ela vai sair dizendo para todo mundo, olha, eu ajudei fulano, e o que fulano fez comigo? Eu ajudei tanta gente, olha a ingratidão que essas pessoas entregam para mim. Presta atenção, se você vive essa vida, se você já passou pela ingratidão, eu vou te dizer uma coisa: pessoas ingratas, de verdade, elas nunca queriam a tua ajuda, nunca pediram a tua ajuda de verdade. Como assim, pastor? Você ajudou porque você olhou e viu a necessidade. E quando você olha e vê a necessidade daquela pessoa, você quer suprir a necessidade. Aí você quer cuidar daquela pessoa. Aí daqui a pouco o que acontece? Aquela pessoa se levanta e ela te dá um chute na bunda e fala assim, tchau. Aí você diz, é muita ingratidão. Tudo que eu fiz por essa pessoa. Não se ajuda quem não quer, queridos. Não se ajuda quem está com o coração fechado. Não se ajuda aquelas pessoas que você está vendo sofrendo, mas que não tem coragem de pedir ajuda. Não se ajuda. Todas as pessoas que muitas vezes você se chateia são pessoas que não te pediram ajuda, mas que você viu que estava precisando e você foi lá e ajudou. Então aprenda uma coisa agora, aprenda uma coisa. Pastor, então não vou mais ajudar? Não estou dizendo isso, estou dizendo vá ajudar, mas não espere que essa pessoa venha te agradecer. Não espere que essa pessoa seja grata. Ajude sem olhar ao que ela vai fazer ou deixar de fazer. É como Jesus falou, olha, quando você for dar esmola, dá com uma mão e esconde a outra, para ninguém ver o que você fez. Estão entendendo? Aqui, muitas vezes, tem alguns que parecem, mas não são. Por quê? Porque você abençoa um irmão, aí o irmão briga com você, o que você faz? A primeira coisa que você lembra é tudo que você fez por ele. Ah, irmão, então não foi, você não abençoou o teu irmão, você agora está cobrando tudo aquilo, você está jogando na cara do irmão tudo aquilo. Irmão, você me perdoe, mas você só parece, mas você não é. Jesus poderia ali na cruz falar, Senhor, eu fiz tudo que você, olha, curas e milagres, olha o que fizeram comigo. Ele não disse isso. Ele disse, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Tem muito ingrato que nos maltratam porque não está sabendo o que faz. E não é a nossa obrigação julgá-lo, não é a nossa obrigação sentenciá-lo, é a nossa obrigação amá-lo e dizer, Senhor, dai-me mais para que eu possa abençoar mais, para que eu possa ajudar mais. Por quê, pastor? Porque aquele que parece, mas não é, vai aparecer. Vai aparecer. Eu não sei você, eu não sou muito fã de gato. Porque gato é o seguinte, ele vai para o lugar que mais satisfaz ele. Você é dono dele, você cuida dele desde pequeno, ele cresce, né? Mas se você deixar a porta aberta, ele encontrar um lugar que tem comida melhor do que a que você dá, ele vai ficar lá. Sim ou não? Você vai ficar procurando o gato e ele está onde? Ô bicho ingrato, você pegou ele debaixo de chuva, todo arrebentado, você cuidou e tudo mais. É por isso que eu amo cachorro. Agora pega um cachorro, você vê. Estão me entendendo? O que eu quero que você entenda hoje, queridos, é que um coração grato, ele não cobra nada de ninguém. Certa vez uma pessoa chegou e falou, pastor, eu estou saindo. Eu falei, é mesmo? Não, pastor, mas eu saio daqui devendo muito ao Senhor. Porque se não fosse o Senhor, a resposta minha para essa pessoa foi, opa, espera só um pouquinho. Esse é o meu papel como cristão. Esse é o meu papel que eu tenho que fazer, que eu tenho que cumprir, independente de quem seja.
Vocês estão entendendo, queridos? É meu próximo, mesmo que o meu próximo não goste de mim, mesmo que o meu próximo me odeie, eu vou ajudar. Sabe, essas pessoas que parecem, mas não são, elas resistem à verdade. Elas se afastam da verdade, elas não querem ser confrontadas com a verdade. Então ela procura lugares ou igrejas em que ela seja, em que seu ego seja confortado, em que seu ego seja amaciado. Sabe por quê? É porque elas não conseguem entender que naquele último dia, no dia do juízo, elas serão desmascaradas. No verso 8 de Timóteo, o livro que nós terminamos de ler lá no verso 8, diz assim: como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Parece, mas não é. Paulo revela a Timóteo quem são esses, como são aqueles que parecem, mas não são. Parecem, mas na verdade são depravados, são pessoas, queridos, reprovadas na fé. São reprovados na fé. Como assim, pastor? Ora, irmãos, olha que coisa interessante, preste atenção. Eles falam do que é verdade, mas não vivem a verdade. Muitas vezes você diz assim: Deus existe. Mas você vive como Deus existe? Você caminha crendo que esse Deus existe? Você é uma pessoa quebrantada? Você tem preocupação em não pecar? Você tem receio em pecar porque você sabe que você vai ofender a Deus? Sabe, hoje, aqueles que parecem, não estão preocupados com isso. Porque eles querem parecer para vocês, para nós. Eles querem parecer bons na frente de quem? De autoridades. Parecem, só parecem, mas não são. Não são. Quinta coisa que eu aprendo com essa palavra é que eles não irão longe. Esses que parecem não irão longe. Eles vão causar estrago? Vão. Queridos, preste atenção numa coisa: sai de perto dessas pessoas que se opõem à verdade. Sai de perto dessas pessoas que se opõem à verdade bíblica. Sai de perto dessas pessoas, por quê? Porque essas pessoas não vão longe. Não vão longe. E o que essas pessoas têm para lhe oferecer? Eu disse no começo, parece, mas não é. São pessoas estudadas, são pessoas que não param de estudar. Por quê, queridos? Porque para alcançar, ou para envolver você, ou para manipular você, tem que ter esse conhecimento. Sem conhecimento não tem jeito. E é por isso que eu sempre digo para você: a sua dependência tem que estar em Deus. A sua dependência não tem que estar em palavras de homens, a tua dependência tem que estar em Deus. E tudo que sai do altar, você precisa pegar a tua Bíblia, pesquisar e olhar e dizer assim: opa, pastor está certo. Não, pastor errou aqui, eu vou conversar com ele. Essas pessoas não irão longe, está lá no verso 9, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Insensatez. Como é que eu sei, pastor, que uma pessoa parece, mas não é? É simples. Contraria essas pessoas. É simples. Contraria esse crente para você ver. Aí você vai saber se ele é mesmo. Contraria. E você vai descobrir que você está convivendo com uma pessoa que aparentemente é um cristão. E na verdade não é.
Queridos, ele é insensato, ele é totalmente insensato. O que é insensatez? É o ato resultante da falta de bom senso, de ponderação, de imprudência, de loucura. Insensatez é louco, é maluco. E você é insensato quando você deixa de lado a palavra que foi pregada dizendo: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Você é insensato quando você diz: não acredito nesse negócio que Cristo morreu por mim. Você é insensato quando diz: eu amo Jesus, mas vive como o mundo quer que você viva. Insensatez. Eu volto a lembrar você, e é justamente isso que eu quero lembrar a igreja, ensinar a igreja. Povo, meu povo, aqueles que parecem, mas não são, eles costumam comprar as pessoas. Estão entendendo? Eles costumam dar às pessoas, eles costumam ajudar as pessoas, eles costumam... parecem, mas não são. São gente boa para você, porque é o que eles estão apresentando, mas na verdade, queridos, há interesses por trás disso. Quer testar essas pessoas? Contrarie elas. Contrarie a pessoa que mais te ajuda, contrarie a pessoa que mais te abençoa, contrarie essas pessoas. Você vai ver essas pessoas chegando aqui e nem falando com você. Você vai ver essas pessoas chegando na igreja, no culto, procurando outras pessoas para tentar envolvê-las, para tentar enganá-las. Mas isso é inconsciente? Não, isso é conscientemente. Essas pessoas se tornam oposição ao quê? Ao chamado de Deus para o ministério. Aí alguém diz assim: pastor, o senhor está falando que eu estou atrapalhando? Não estou dizendo nada disso, meu irmão. O que eu estou dizendo é para que você entenda que Deus não te quer desta forma, que Deus te quer melhor do que você é. Que Deus quer você uma pessoa com um coração sarado, curado, uma pessoa, aqueles que não se opõem à palavra dele, mas uma pessoa sensível à sua palavra, e quando ouve se quebranta, quando ouve diz: Senhor, eu pequei contra ti. Mas aquele que parece, mas não é, queridos, ele até finge o choro, mas Deus conhece o coração. Vou repetir o verso 9: não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente. Olha essa sétima coisa que é muito interessante. Eles enganam e são enganados. Eles enganam e são enganados. Os que parecem, mas não são, enganam, mas são e também são enganados. Está lá no verso 13 assim: contudo os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eu costumo dizer que isso é a síndrome de Lúcifer. Como assim, pastor? Quando Deus foi procurar Adão e Eva no jardim, eles estavam nus, e Deus falou assim: quem foi que falou que você estava nu? Vocês estavam nus. Aí Adão responde, a mulher responde: foi a serpente que me deu o fruto e eu comi. A serpente fez o que, irmãos? Sutilmente. Você não precisa se preocupar, Satanás não vai se apresentar a você com chifre, com aquele negócio todo, não. Mas ele vai usar pessoas que parecem, mas não são. Pessoas que até parecem serem uma bênção, mas não são. Porque a marca de uma pessoa que é uma bênção é ela poder dizer e viver: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E ela tem as atitudes de uma pessoa que está vivendo em Cristo e com Cristo. Como assim, pastor? Queridos, como é que nós podemos dizer que somos verdadeiros cristãos
se nós temos atitudes que parecem ser um cristão, mas não é. Nós chegamos na igreja, assistimos um culto, vivemos, mas na semana continuamos sendo as mesmas pessoas. Parecendo ser cristão, mas não somos. Na verdade, o vazio que muitas vezes você sente, a chateação, a raiva que muitas vezes você sente, sabe o que é isso, irmãos? Nada mais é você se achando inferior a todo mundo, pior que todo mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque você tem que fingir que é, para se achar aceitado, para ser aceito. Aquele que parece, mas não é, queridos. É como se ele estivesse usando uma maquiagem, quando ele deveria ser sincero e se arrepender diante do Senhor e dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu tenho isso no meu coração e eu preciso mudar isso. Mas o Senhor livra os seus. Mas o Senhor livra os seus. Por que o Senhor livra os seus? Quando você já viu aquele ditado que diz assim: quando a esmola é muito, o santo desconfia? Quem já viu isso? Isso tem um pouco de verdade. Você já viu aquela frase, santo do pau oco? Quem já viu? Quem já ouviu essa frase? Quem já ouviu essa frase? Santo do pau oco. Sabe o que é o santo do pau oco? Quem sabe? Eu estudei isso, acho que foi na 5ª, 6ª série. O Brasil tinha muito ouro. Muito ouro. E o ouro só podia sair do Brasil para Portugal em pedras e com o selo do rei. O selo de Portugal. O contrabando que eles faziam, como é que era? Eles faziam imagens. E fazia buracos na imagem. A imagem era oca por dentro. E eles colocavam ouro dentro. E tampavam. E aquelas imagens iam para onde? Para outros países, outros lugares. Então eles contrabandeavam. E daí surgiu Santo do Pau Oco. Estão entendendo? Eu duvido se alguém aqui não já chamou alguém de Santo de Pau Oco. Duvido. A mulher então deve ter falado para o marido aqui que não é brincadeira. Por quê? Olha de onde vem isso. Queridos, Deus não vem buscar santos de pau oco, não. Deus não vem buscar pessoas que vivem a aparência, não. Deus vem buscar os seus filhos que estão com o coração abertos a aprender. Os seus filhos que não se permitem ser enganados. Seus filhos que não querem apenas parecer, mas querem ser, desejam ser, caminham para ser. Não é qualquer coisa, queridos. Deus livra os seus. Quantos são de Jesus aqui? Quantos são de Jesus aqui? Entenda que Ele nos livra do mal. Agora, lá no verso 13 diz assim: contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Os perversos e impostores irão de mal a pior. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que a palavra está dizendo. Ou você é ou você não é, meu filho. Ou você serve a Deus ou você não serve. Jesus diz: é melhor que você seja frio ou quente. É melhor que você seja frio ou quente. Porque pior é morno. Morno é uma fantasia. Morno, sabe, parece, mas não é. Porque o morno vai ser vomitado. O que eu estou tentando ensinar para você hoje, igreja, que a palavra, ela é útil e ela é inspirada por Deus. Como assim, pastor? Inspirada por Deus para nós lermos, inspirada por Deus para nós aprendermos a viver conforme a vontade dEle. Mas o maior problema do crente hoje é que não conhece a Deus. De verdade. O maior problema hoje do crente é que ele não conhece a Deus, porque ele não lê a palavra.
Ele conhece um Deus de ouvir falar. Ele não conhece a Deus porque ele não lê a palavra, porque ele não ora. É na palavra que nos encontramos com Deus também. É na palavra que Deus também nos dá a direção. Verso 16 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Isso aqui, queridos, a correção, o ensino, a repreensão, a instrução na justiça. Quem parece, mas não é, não aguenta. Ele se opõe a isso. Se opõe de verdade. Se opõe de verdade. Ele não aguenta ouvir uma palavra mais dura. Não aguenta. Ele é uma pessoa que foge do confronto. Hoje, queridos, nós estamos vendo um tempo de crentes Nutella. Os crentes rapadura já saiu, morreu tudo. Agora é Nutella. Eu lembro do filme da garapa, para a gente poder fazer o caldo. Quem é que lembra? Quem já tomou garapa de rapadura aqui? Você sabe como é que faz, né? A gente pega a rapadura e pega a faca. Coloca dentro de um copo de alumínio, de preferência de alumínio. Coloca a rapadura. Faz a garapa e começa a tomar. Se tiver farinha, melhor ainda. Que é isso? Hoje não. Hoje você vai oferecer rapadura para o menino. Ah, não quero não, é dura. Dá Nutella para você ver. Ah, isso aqui ele come tudo. Crente Nutella que parece crente, mas não é. Porque no primeiro vento já está aí, já parece que ele é de verdade. O cara estuda, o cara faz tudo. Ele quer juntar pessoas, mas ele resiste à verdade. E muitas vezes nós que deveríamos chamar a atenção, nós que deveríamos puxar a orelha, nós que deveríamos discordar da postura dessas pessoas, nós simplesmente ouvimos e não falamos nada. Simplesmente ouvimos e não falamos nada, nos tornamos omissos. Omissos. E não vemos o perigo que essas pessoas podem levar para outros neófitos, para outros que não conhecem a palavra como você conhece. Outra coisa que eu quero ensinar para você. O que parece, mas não é. Ele toma as dores daquele que foi confrontado. Ele se junta. Para quê, pastor? Para juntar força, para ele alcançar o seu objetivo. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo que Satanás tem? Destruir a igreja de Cristo. Ele se junta a outros para acabar com aqueles que se opõem a eles. É muito interessante, quer dizer, é muito forte essa armadilha, esse plano de Satanás para destruir a igreja, para esfriar a igreja, para paralisar a igreja. Esse plano é terrível, mas é um plano que já foi desmascarado. Ele está aqui para vocês verem o que ele está fazendo. Você só não vai tomar atitude se você não quiser. Pastor, mas fulano parece, mas fulano é. Deixa eu falar uma coisa, meu irmão. O homem vê o exterior, porém Deus o coração. Samuel, quando foi ungir um dos filhos de Jessé a rei, os filhos dele estavam todos em fileira, os filhos de Jessé. E Samuel passou, não. Quando Samuel chegou de frente a um bonitão, cabelão, grandão, fortão, patolão, né? Ele diz assim: é esse. Olha as características desse homem. É este. E Deus falou: não, Samuel, pode quietar aí, não é isso não. Você está por fora, o que você está vendo?
Deus abriu os olhos e disse assim: o homem vê o exterior, porém Deus o coração. Cuidado, irmão, com quem você está andando, com quem você está do lado, com quem você conversa. Dá uma parada, uma avaliada e diz: Deus, me mostra o coração dessa pessoa. Porque nem tudo que parece é. E aquele homem fortão ficou de lado. Passou todos os filhos e quem vem? Acabou todo mundo. Não tem mais nenhum. Ah, tem. Tem um novinho lá, cuidando das ovelhas. Manda chamar. Franzinho. Fraquinho. E Deus olhou e falou assim: é esse, pode ungir. Acho que Samuel deve ter. Você tem certeza? Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque quem vê o exterior somos nós. Mas quem vê o coração é Deus. E é por isso que temos que estar ligados a Deus. E Samuel ungiu a Davi. E olha o que aconteceu. A Bíblia diz que quando Samuel ungiu a Davi, o Espírito do Senhor o tomou e nunca mais o deixou. E Davi foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Como é que você quer ser conhecido? Como falso crente? Como que parece, mas não é? Queridos, muitos de nós que estamos sentados em cadeiras hoje, estamos até parecendo crentes, mas não somos. Estamos até parecendo seguidores de Jesus, mas não somos. Estamos até aparecendo, queridos, olha, presta atenção que eu vou dizer para você. Estamos até parecendo verdadeiros cristãos, mas não somos. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque um verdadeiro cristão tem a marca de Cristo. Um verdadeiro cristão, queridos, faz aquilo que Cristo fez. Um verdadeiro cristão, queridos, ele trabalha com amor, afinco, mesmo sabendo que lutas virão, mesmo sabendo que Satanás levanta pessoas dentro da própria igreja. Por quê? Porque a igreja é um ambiente público, onde todos entram, e nem todo mundo é santo, nem todo mundo vai para o céu, irmão. Embora ouça a palavra, embora caminhe conosco, queridos, eu não quero que você só caminhe conosco, eu quero que você viva esse evangelho, eu quero que você faça conosco, quero que você abrace esse evangelho, mesmo que seja doído, mesmo que seja, você não pode viver uma fantasia, você passa a tua vida dentro da igreja, e quando chega diante de Jesus, ele dizer: eu não te conheço. Não, filho, não aceite isso para a tua vida, porque é isso que Satanás quer. Ele quer que você pareça um cristão. Mas a Bíblia diz o que nós temos que fazer. Pastor, mas eu estou frustrado, estou isso, estou aquilo. Jesus nunca foi frustrado, né? Quando foi preso, todo mundo correu, ele ficou lá sozinho. Queridos, entendam hoje. O céu é tomado por esforço. Por mais difícil, por mais cansado, por mais chateado, por mais que você esteja, entenda bem. Continue caminhando com Jesus. Continue fazendo aquilo que Ele mandou você fazer. Continue se entregando a Ele. Continue se dispondo a Ele. Por quê, pastor? Porque se Ele te chamou, Ele é fiel para te guardar. Ele é fiel para te guardar. Ele não está dizendo que você não vai passar por chateações, por decepções. Hoje, o evangelho verdadeiro já não é mais pregado em muitos lugares. Hoje, Deus está te chamando para que você comece a incendiar aonde Ele te plantou, onde Ele te colocou. Preste atenção. Aquele que parece, mas não é, ele tem sempre alguma coisa para criticar. Eu não sei se vocês sabem, lembram da igreja Bola de Neve? Quem está sabendo do escândalo que teve com o pastor e tudo mais? Quem lembra? Quem está sabendo aí, levante a mão, por favor. Pois é, preste atenção. O pastor, caiu a máscara do pastor.
os pastores, muitos pastores auxiliares, igreja gigantesca, muitos pastores auxiliares saíram descendo a lenha. A igreja está morrendo. Aí chegou isso para um pastor muito conhecido. E esse pastor muito conhecido pegou esses pastores que veio procurar ele e deu uma saraivada. Como assim, pastor? Quando estava bom, você estava com ele. Quando estava tudo bem, você estava com ele. Quando estava tudo bom, ótimo, você estava com ele. Agora que a casa caiu, agora que o negócio caiu, vocês abandonam, vão embora. O pastor falou: tome vergonha na cara de vocês. Vocês são pastores daquela igreja, levantem aquela igreja. Cuidem das pessoas, as pessoas estão se perdendo e vocês saíram e não estão nem aí. Mas quando estava tudo bem, você estava lá. Quando estava tudo bem, maravilhoso, você estava lá. Agora vocês são os primeiros a abandonar a igreja. A igreja de Cristo. Onde estão vocês que poderiam estar cuidando daquelas pessoas que ficaram chateadas, aquelas pessoas que estão falando mal de igreja? Por que vocês não foram atrás daquelas ovelhas? Porque as ovelhas são do Senhor. Quem está me entendendo? O que aquelas pessoas mostraram é que nunca foram o que diziam ser. Elas não se preocuparam com as ovelhas. Elas se preocuparam em descer a lenha naquela pessoa que eles andaram ano após ano com ela. Estão entendendo? Queridos, prestem atenção no que eu vou dizer para você. Se um membro peca, a igreja tem misericórdia. Mas se o pastor peca, a igreja... Por quê? Estão vendo a situação? A igreja não perdoa. Todo mundo se espalha. E os pastores se espalharam. Ele disse: vocês precisam tomar vergonha. Quando estava tudo bom, vocês estavam lá, felizes, mandando, desmandando. E agora quando o negócio pipocou, em que vocês deveriam sustentar a igreja, em que vocês deveriam cuidar das ovelhas que não são de vocês, são do Senhor. Agora cada um por si vai procurar um lugar ou outro. Para quê? Que pastores vocês são, que líderes vocês são. Assim se manifesta verdadeiramente quem vocês são. Vocês só pareciam pastores, mas nunca foram. Pois é na dificuldade que nós somos provados, que aparece quem você é de verdade. Se você parece, mas não é, ou se você é e é um servo de Deus. Essa palavra que eu tenho para você hoje, em meu coração eu digo para você: Jesus está voltando. E até quando você vai ficar nessa aparência? Até quando? Eu preguei a palavra lá em Ituiutaba, a palavra que eu preguei aqui: graça preciosa e graça barata. Irmãos, o que foi aquilo? A igreja recebeu aquela palavra de uma forma, e eu não queria pregar essa palavra, porque essa palavra não é para aniversário de igreja. Deus falou: e estou insistindo até o último momento. Eu preguei a palavra. Irmãos, foi um quebrantamento na igreja. Eles entenderam o que é graça preciosa, entenderam o quanto precisavam valorizar, e não estavam valorizando. Deus derramou coisas tremendas naquele lugar. Não pareça, seja. Não pareça, seja. Tem muita gente parecendo, mas não é. Tem muito pastor parecendo, mas não é. Seja você aquele que Deus te chamou para ser. Um instrumento nas mãos dele. Um instrumento nas mãos dele. Chega de argumento, chega de desculpa, chega. Está na hora da igreja se posicionar.
Está na hora de você ser o que Deus te colocou nessa terra para ser. Para de desculpa. Para de argumento. Ah, mas eu não faço isso por causa disso, por causa daquilo. Para. Você está vivendo uma vida parecendo que é crente, mas não é. Parecendo. Nós somos chamados para vencer desafios. Nós somos chamados para superar os nossos limites, porque o Senhor é conosco. Para de inventar desculpas para não fazer aquilo que Deus te chamou. Para de tentar justificar. Isso são coisas de crentes que parecem, mas não são. De verdade. Eu quero marchar, eu quero avançar com essa igreja. Mas eu só posso avançar e marchar com pessoas que o Senhor confia e que eu possa confiar. Eu não quero andar com pessoas que parecem. Eu quero andar com pessoas que são. Que reconhecem que são pessoas que erram. Que reconhecem que são pessoas que são falhas. Mas que estão prontas a mudar. Mas que estão com o coração aberto para mudanças. Inclusive eu, queridos. Porque eu também não sou perfeito. Em amor, digo a vocês. Não quero ouvir naquele dia. Eu não vos